Existem pessoas de todos os tipos, vivendo e fazendo a diferença. Família de Deus, corpo de Cristo, paz, alegria, comunhão, alento, união. Nós acreditamos no poder do Evangelho e do Cristo vivo. Estamos juntos pela graça de Deus, fruto do maior amor que já existiu na Terra. Somos a Igreja Noiva do Cordeiro, o lugar do seu crescimento e do seu milagre. Seja muito bem-vindo. 147 Fairhaven Road, Worcester. O Farol da Verdade comemora 11 anos. Desde 2008, trazendo através das ondas do rádio o poder do Evangelho. São 11 anos levando até o seu lar uma mensagem de paz, alegria e muita fé. Saiba que você faz parte dessa história. Farol da Verdade. Há 11 anos, semeando a verdade. Farol da Verdade. Há 11 anos, semeando a verdade. Farol da Verdade, 11 anos. Farol da Verdade. Farol da Verdade. Você está ouvindo o programa Farol da Verdade. Apresentação: Pastor Geraldo Talhadas. Jesus é a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Incomparável. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Pois é, queridão, eu quero mandar um abração pro Ronaldo, pastor Murilo aí, que estão fazendo um programa toda terça-feira aqui na Rede ABR. Olha aí, gente, a partir, olha só, 8 horas da noite, todas as terças, o programa chama On Way, viu? Um abraço, Ronaldo, pastor Evandro, essa turma aí, pastor Murilo, Deus abençoe. 8 horas da manhã tem programa On Way para você ouvir, não pode perder, é inesquecível, é imperdível para você e abençoar a sua família. Dado esse recadão, nós vamos falar da palavra de Deus, né, gente? Vamos falar de coisas concernentes ao reino de Deus, coisas que estão acontecendo. E eu disse para você no início da programação que eu iria te chocar, eu iria te assustar com o que você vai ouvir agora, porque realmente é assustador o que a gente está vendo, ouvindo. Eu não tenho nem palavras para descrever isso aqui que está acontecendo aqui nos Estados Unidos da América. Estado americano legaliza o aborto até o momento do nascimento da criança. Escute bem. Estado americano legaliza o aborto até o momento do nascimento. Estado de Illinois. Está decidido a legalização do aborto até os 9 meses de gestação. Agora tem coisa que a gente lê e é melhor ler do que ser cego, né? E a gente ouve e é melhor ouvir do que ser surdo. E uma dessas coisas é uma abominação dessa aqui, que a gente escuta de uma sociedade dessa que se diz civilizada. E aí tem cara que pega carona numa atrocidade de uma abominação dessa. E o título da outra notícia que eu quero te chocar é o seguinte: hotel em Michigan oferece estadia gratuita para mulheres que querem abortar. Aí eles falam o seguinte: após os estados norte-americanos do Alabama, Ohio, Geórgia, Arkansas e Missouri colocarem leis anti-aborto em vigor, um hotel localizado na pequena cidade de Yale, em Michigan, decidiu se colocar à disposição de mulheres que decidem viajar ao estado para terem direito à interrupção da gravidez. A gerente do hotel, Shelley O'Brien, publicou no Facebook uma nota especificando a assistência que o hotel dará às queridas irmãs que moram no Alabama, entre aspas, Ohio, Geórgia, Arkansas, Missouri ou qualquer um dos outros estados que seguem leis semelhantes que restringem o acesso ao aborto. Não podemos fazer nada sobre a maneira como vocês estão sendo tratadas em seu estado de origem. Mas, se vocês puderem chegar a Michigan, nós as apoiaremos com várias noites de hospedagem e transporte de ida e volta de sua consulta. Dizendo que essa publicação, para vocês terem uma ideia, já tem mais de 3.000 compartilhamentos no Facebook. Ok?
Aí, o que essas pessoas infelizes estão falando é o seguinte. Em entrevista ao canal CNN, O'Brien reiterou seu apoio às mulheres que estão perdendo seus direitos reprodutivos. As mulheres devem ter autonomia sobre seus próprios corpos. Se não temos controle sobre os nossos próprios corpos, então se não é um mundo livre, pensa essa mulher aqui. Ok, eu costumo dizer uma coisa, e aí eu vou mandar chumbo na asa do lapeta agora, porque é lapeta, não é capeta, não é lapeta, bem pra lá, bem longe da gente, em nome de Jesus, porque a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E nós vamos fazer um programa aqui que eu não sei como é que vai começar, nem como é que vai terminar, tá bom? Mas eu quero dizer uma coisa pra você. Eu quero que esse microfone, se ele pudesse ir às nações, viajar o mundo inteiro e chegar na casa de cada ouvinte desses 7 bilhões que eles colocam o tradutor para eles entenderem o que eu estou falando em português, e em todas as línguas do mundo inteiro iam entender o que eu estou falando. Mas eu sei que você conhece muita gente da fala portuguesa e você pode levar essa palavra, tá no Facebook da rádio, você vai poder compartilhar, você vai poder ver. Querido, eu não corro atrás de views, eu corro atrás de almas. Eu estou preocupado com almas. Você nunca vai ver um vídeo meu no YouTube falando assim, dá um joinha para você compartilhar o vídeo, porque eu só preciso de um joia. Eu só preciso do joia de Deus, de Jesus. É esse joia que eu estou atrás dele. Eu não estou atrás de joia de homem nenhum. Mas eu quero deixar para você. Se você quiser compartilhar, fica na liberdade. Provavelmente nós vamos postar esse vídeo no canal da Igreja Noiva do Cordeiro. Você vai poder também, através do YouTube, você vai poder enviar para as pessoas. Eu quero começar dizendo o seguinte. Você que já fez um aborto na sua vida. Olha a palavra de Deus que eu tenho para você. A primeira coisa que eu tenho para você é se arrepender. Chorar, prantear pelo seu pecado. E pedir perdão para Deus. Primeira coisa que você tem que fazer. Segunda coisa é confessar o seu pecado. E deixar o seu pecado. Para você nunca mais cometer uma atrocidade dessa. Por quê? Porque o Senhor vai te dar uma palavra, Ele diz para você assim, vai e não peques mais, para que não aconteça coisa pior com você. Então Deus, Ele te perdoa? Sim, Ele te perdoa. Mas Ele também te dá uma palavra, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior na sua vida. Eu quero falar sobre essa palavra tão nojenta, asquerosa, que a nossa sociedade acha que pode ter direito a ela, mas a Bíblia você vai ver que ela não te dá direito a ela. Porque essa palavra aborto, a Bíblia condena ela. E já começa nos 10 mandamentos que diz em Êxodo 20, versículo 13. Não matarás, não cometa assassinato, ok? Eu conheço uma história, já contei ela na rádio que algumas vezes, vou repetir porque ela é muito boa, talvez você ainda não escutou ela. De uma mãe que estava com um bebezinho no colo de cerca de 1 ano e pouco, e pela sua vida devassa de pecado, de prostituição, cada hora se deitando com um homem, ela teve o 2º filho. E ela procurou o médico dela e disse para o médico, doutor, eu sou solteira, moro sozinha, não tenho condição de ter 2 filhos e eu quero abortar. Meu filho está com 3 meses na minha barriga e aí então eu quero abortar. O médico olhou para ela e falou assim, não, mas a gente tem uma maneira muito mais fácil para resolver esse problema. Você não quer ter 2 filhos? Ela falou, não quero, não posso, não tem como criar. Falou, então tá fácil demais a situação. A gente pega esse seu bebê agora, a gente mata ele e aí você não vai ter o trauma, né, do seu corpo, de um aborto, você não vai ter consequências depois, você vai estar tranquila para ter o seu filho, gerar ele e dar vida para ele. A mulher levantou com o bebê no colo, começou a gritar e chamar o médico de assassino, que ia colocar ele na imprensa, que ia colocar ele na mídia, botar a boca no trombone. E o médico levantou calmamente e falou assim, qual a diferença de você matar esse que está dentro da sua barriga para esse que está no seu colo? Então é sobre isso, é nessa pauta que eu quero falar essa tarde para você, e já começo com um texto que eu comecei a abrir a programação nessa tarde. Jeremias 1,5 fala assim, antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta das nações. Então presta atenção, vamos aprender algumas coisas aqui, gente boa. A primeira coisa, a vida não pertence ao homem, a vida é de Deus, quem dá a vida é Deus. É por isso ele deu um mandamento e uma ordem, não mate ninguém, porque você não tem esse direito.
E Ele é quem forma o bebê no ventre. Ele quem dá vida. Ele quem sopra o fôlego de vida. E Ele já sabe a história da pessoa antes dela mesmo vir a ser gerada. Porque Ele é Deus. Vai compreender Deus? Deus você não compreende, Deus você obedece, mais nada. Se obedece a Ele, acabou. Você não tem que discutir, pode o caco argumentar com o seu criador pedaço de telha, de caco? Não, ele tem que ficar quietinho, é assim que a gente tem que fazer com Deus, querido. Sabe qual é o problema da nossa geração? Que elas não conhecem Deus, e se conhece de ouvir falar, mas não de andar com Ele. Esse dia eu estava na casa de uma irmã, e aí encontrei uma irmã que estava com uma outra amiga dela na sala da casa dela, e ela falou assim, eu saí daquela religião, me batizei na igreja cristã, e depois voltei para cá, e falou assim, o Espírito Santo falou, fica calado, meu filho, não joga pela para porcos. E ela começou a falar para mim que Deus está em tudo quanto é religião. Não está, gente, mentira do lapeta. Deus não está em todas as religiões. A religião que Deus está, querido, é aquela que se prega a verdade, nada mais que a verdade, sim, sim, não, não, que passar disso é procedência do maligno. Muita gente começou bem, muita gente começou pregando o evangelho, ensinando a verdade, se corromperam. Dessas, você tem que fugir, porque o que passar da verdade de Deus é de procedência do maligno. Fecha parênteses, foi só um desabafo santo, porque tem muita gente sendo enganada por aí nessa face da terra, e eu não quero que você seja mais um enganado pelo homem. A Bíblia diz, Paulo ensinando a igreja do Senhor, tendo Cristo vos libertado, não vos tornei novamente escravos de homens. Mas vamos voltar para o tema aqui do aborto. Eu quero ler para você alguns versículos muito importantes para você guardar. Um deles é Salmo 139, versículo 14, que diz assim, eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui formado. Está falando da gestação, gente. Maravilhosas são as tuas obras, ou seja, as obras da gestação, da vida, é Deus quem faz, não é a mulher, não é o marido. Vamos lá que tem coisa muito mais importante e séria para a gente ouvir aqui. E a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nenhuma delas ainda existia. Está falando do bebezinho. Sabe o que acontece? Vou denunciar aqui a cidade de São Paulo. Sabe o Rio Pinheiros? Tem uma draga no meio lá do rio, que de vez em quando a prefeitura vem, já falei isso aqui na rádio também, a prefeitura vem e vai tirar o que fica preso na grade. Se você soubesse da quantidade de fetos que são abortados e jogados no Rio Pinheiros, você se assustaria com esta abominação. Vamos outro versículo para você, Salmo 71, versículo 6. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre da minha mãe. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Então, essas mulheres, elas estão falando que elas têm direito do corpo delas. Elas estão falando que elas têm direito a fazer o que elas quiserem, a agir do jeito que elas querem. Mas eu vou dar uma bad news para essas pessoas que estão tentando legalizar o que é ilegável, o que não é legal, o que não se pode legalizar diante dos olhos de Deus, da sua palavra, é abominação. Escute bem o que diz. O corpo é seu? Então nós vamos ver se é seu. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um preço alto. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, queridão, queridona, o seu corpo não é seu. Lê do engano de Satanás, que jogou uma seta, um dardo inflamado do maligno na sua vida, na sua mente, e você caiu igual uma mosca cai numa teia de aranha. Ainda dá tempo para você pedir perdão, se arrepender disso. Outro versículo que eu vou dar para você, falei que eu vou dar muitos versículos. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis, Paulo fala de novo, o Espírito Santo fala de novo. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta, vocês não sabiam que vocês são templo de Deus? Olha só, versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá,
porque o templo de Deus que sois vós é santo. E aí fica um alerta para você entender isso aqui. E aí eu vou abrir o leque agora, porque eu não vou falar só de aborto, eu vou falar de quem usa droga, de quem usa bebida, de quem usa a droga mais mortífera da humanidade. Sabe qual a droga que eu estou falando? A droga líquida. Cerveja, bebida, vodka, vinho, cachaça, da número 1 a 51, uísque, o que você puder pensar dessa droga infeliz, desgraçada, que mata pessoas, que assassina pessoas com tiro por causa de estarem alcoolizados, por causa de facada. Quantas pessoas são tiradas a vida delas dessa vida? Quantas pessoas que são atropeladas nas estradas, nas ruas, por motoristas alcoolizados, bêbados, que não sabem a noção de nada, que tomam arribite com uma droga para poder vir à noite trabalhando e que atropelam e que matam as outras pessoas nas estradas. Quantos são os carros que entram na contramão e matam as pessoas inocentes do outro lado? Quantas famílias hoje estão chorando por causa dessa droga legalizada chamada bebida? E ainda tem líder espiritual que fala que você pode beber. E ainda tem líder espiritual que bebe essa porcaria, esse lixo, que tem matado famílias, que tem matado pessoas, que tem destruído casamentos, que tem destruído relacionamentos de pais com filhos. Só defende, escuta, essa miséria dessa droga líquida. Quem nunca perdeu um familiar num atropelamento, com uma cirrose hepática, numa facada num boteco da esquina. Só defende essa desgraça chamada cerveja. Quem nunca perdeu um parente, como eu já perdi 2, meus 2 tios morreram com bebida. Só defende isso, querido. Quem não teve na família dele, mas eu já tive. E nunca vou defender uma miséria dessa. Mas vamos fechar o parênteses aqui. Pastor, você está nervoso? Não, tô calmo demais, você não tem ideia. Eu fico indignado com o diabo. Porque o diabo, ele engana as pessoas, mas engana bonitinho, gente. Ele é pai da mentira. E ele sabe seduzir as pessoas para o pecado. Mas só que ele não fala outra parte do pecado, né? Ele dá o pecado, o gostinho bom do pecado, mas o final do que parece que é bom é caminho de morte. Esse é o problema que ele não fala. Mas sobre o aborto, eu quero falar uma coisa muito importante para você que está no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 16. E aí você que pensa que conhece a Deus, você precisa conhecer Deus melhor, porque Deus odeia algumas coisas. E o que Deus odeia, você precisa odiar. Você precisa correr daquilo que Deus odeia. E ele diz assim na sua palavra, Provérbios capítulo 6, versículo 16. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Primeira coisa, olhos altivos. Já viu gente assim, que acha que é melhor do que o outro? Você já viu gente assim? Eu estou falando até no meio, entre aspas, que se diz cristão. Pois é, Deus odeia esse tipo de gente. Não sou eu que odeio, viu, gente? Ele é que odeia, viu? Segundo tipo de pessoa que Deus odeia, língua mentirosa. Aquele que pratica mentira, querido, vai ser lançado num lago ardente de fogo e enxofre por toda a eternidade, se não se arrepender das mentiras que fala. E aí eu quero chamar sua atenção para isso aqui, sobre o aborto. Mãos que derramam sangue inocente. Estas crianças são inocentes. Estas crianças não podem se defender. É o grito do silêncio. Mas Deus está vendo os que fazem tais coisas. E o recado que Ele manda dizer para essas clínicas diabólicas de aborto, para esses hotéis que são, na verdade, máquinas do inferno, transvestidos de hotéis, é que Ele odeia quem derrama sangue inocente. Teu papai pode não estar vendo, tua mamãe também pode não estar enxergando, seu marido pode até nem saber, teu namorado nunca vai imaginar. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor, eles estão passeando sobre a face da terra, contemplando os maus e contemplando os bons. Deus odeia o que derrama sangue inocente. Quarta coisa, o coração que maquina pensamentos perversos.
Amanhã eu vou naquela clínica. Ninguém vai ficar sabendo. Deus odeia este tipo de pensamento perverso. Quinta coisa que ele odeia, que nós aplicamos diretamente para o aborto também. Pés que se apressam a correr para o mal. Vai lá, pegou o endereço na internet, vai lá e acha que vai ficar livre daquilo. Meu amigo, minha amiga, você não tem ideia com o que você está mexendo. A cubuca que você está colocando a sua mão. Foge deste lugar. Querido, querida, tu não quer ter não? Dá. Doa. Dá para quem você quiser, pro teu vizinho, pro teu parente. Ninguém quer não. Vai numa... Bota numa casa. Bota num... Meu Deus, faz qualquer negócio, pelo amor de Deus. Mas não comete esta abominação mais na tua vida. Sexta coisa, testemunha que profere mentiras. Mente para dar desculpa, para fazer o que... Ai, eu não posso por causa disso. Você não pode. Por que você deitou? Por que você foi cometer sexo antes do casamento, se é pecado? Por que você cometeu adultério, prostituição? Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Alô, comunidade brasileira. Presta atenção que eu vou dizer para você. O que a sociedade fala e ensina é ficar, é cometer adultério, é o garanhão, é a bonitona. Vai pegar um, vai pegar outro, ou vai pegar o outro. O que a sociedade, a linguagem da nossa sociedade é essa. A linguagem de Deus é prostituição, fornicação. Sexo fora do casamento é pecado e o salário do pecado é a morte. Então foge desse negócio das trevas. Não põe a tua mão nisso. Quer cometer relacionamento sexual? Vai cometer com a tua esposa, vai cometer com o teu marido. Fora disso é ato ilícito e o salário do pecado é a morte. Ai, mas o meu fraco é homem. Um homem dizendo: o meu fraco é homem, eu gosto de pessoa do mesmo sexo. Você, meu amigo, precisa pedir a Deus perdão, se arrepender, porque a Bíblia chama isso de abominação, embora a sociedade esteja dando vazão para você fazer isso. Foge da aparência do mal, quem avisa amigo é. Quer cometer relação sexual? Vai casar. Vai casar com a tua esposa, vai casar com o teu marido. Fora disso, é abominação para Deus. Olha, vamos para a Bíblia. Êxodo 23:7. Não se envolva em falsas acusações, nem condene a morte o inocente. Deus está mandando: não condene a morte nem o justo, porque eu não pouparei o culpado. É Deus está falando, querido. Satanás sempre orquestrou a matança de inocentes. Desde a época de Moisés, olha, Êxodo 1:22. Faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo: todo filho que é nascido deveis lançar ao rio. Mataram milhares e milhares e milhares de homenzinhos que nasceram na época de Moisés. Só que tem um detalhe: o diabo ele fala um lado, mas ele esquece do outro lado da moeda. Quem planta maldade, colherá maldade. E este foi o caso do faraó do Egito. Provérbios 22:8 diz assim: quem semeia injustiça vai colher maldade, e o castigo da sua arrogância será completo. Outra versão fala assim: quem semeia maldade colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Quem semeia maldade colhe a desgraça. Você acha que esse povo tá brincando com o quê? Tá brincando com fogo. Sabe o que o faraó brincou? Com fogo. Olha o que aconteceu em Êxodo 12:29. E aconteceu à meia-noite, o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava no seu trono, até o primogênito cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Plantou o quê? Quis matar os homens? Quis matar os filhos? Colheu o que ele... Plantou vento, colheu tempestade. Tem gente que esquece da lei da semeadura. A semeadura é opcional, querido, mas a colheita é universal. Foi assim que Satanás fez na época de Moisés, na época de Jesus também. Olha só, Mateus capítulo 2, versículo 16. Presta atenção. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz de lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam.
Tá brincando que o diabo pensa de ser... Ele brinca de ser diabo, querido? Você pensa que o diabo é bobo? Satanás é o quê? O faraó achava que ele era poderoso, querido. Ele não conhecia o poder do engano, da persuasão que o diabo tem, o sedutor das nações, o Deus desse século, que tem enganado milhões de Evas que estão aí na face da terra, milhões de Adãos que estão aí, que ainda não entenderam o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, e se esconde atrás de uma religião, de uma filosofia, dos seus achismos que vão lançá-los no inferno se eles não aceitarem Jesus Cristo como o único Senhor da vida deles. Sabe o que a Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 31, versículo 15? Aquele que me formou no ventre e não fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Querido, ele tá reconhecendo que Gente, isso aqui é antes de Moisés, é milhares de anos atrás. Jó já sabia que quem formava um ventre materno uma criança era Deus. Olha o que diz Números 14, 18, para quem fica brincando de fazer isso ou acha que não vai ser punido naquele dia. Números 14, 18 diz: o Senhor é longânimo, é grande a misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que ao culpado não tem por inocente. Escuta isso aqui. E visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Você está plantando o aborto? O teu filho, o teu neto, o teu bisneto, teu filho, teu neto, teu bisneto e a tua 4ª geração vão ser visitados por Deus pela tua iniquidade, não por bem, querido. Você não pode estar falando sério. Você está achando que você é o que é, querido? Você tem conta bancária gorda? Você tem dinheiro na sua conta? Deixa eu te falar uma coisa para você. Sábado eu tive num lugar que era do lado de um cemitério. E eu fui andar com o cemitério. E Deus me falou cada coisa ali no cemitério. Eu fiquei imaginando, sabe o que? O diabo andando naquele cemitério. Esse aqui sempre foi meu. Aquele ali, fez tudo que eu queria, tá no fogo eterno hoje. Aquele ali sempre me deu ouvido. Aquele ele me obedeceu em tudo. Aquele ali eu dava bebida, eu dava sexo, eu dava cachaça, eu dava droga pra ele. Ele era meu escravo. E porque eu enganava ele, ele é meu. Ele está no fogo eterno do inferno. Aí eu fiquei imaginando o Senhor passando naquele cemitério e falando para mim assim: esse aqui, Geraldo, quase que eu perdi ele, mas ele se arrependeu, porque ele ouviu um programa numa emissora sobre o aborto, e ela ouviu, e ela se arrependeu, e ela pediu perdão, e ela voltou para mim, e ela se arrependeu daquele caminho que parecia que é bom, mas era de morte, e eu perdoei ela e lancei o pecado dela no mar do esquecimento, porque eu sou Deus. Eu imaginei o Senhor andando naquele cemitério dizendo: esse aqui, meu, esse aqui sempre foi meu, esse aqui quase foi do mundo, mas morreu salvo, porque se arrependeu. Esse aqui deu a vida dele por mim, esse aqui, ele viveu para mim, não viveu para o mundo. Eu fiquei imaginando, querido. Agora, o que é que será que Deus vai falar de mim, de você, na nossa sepultura? Será que o diabo vai falar assim de você, assim: esse aqui sempre foi meu, está no fogo eterno? Ou será que o diabo vai olhar na minha sepultura e na sua sepultura e dizer assim: esses foram quase meus, mas eu perdi eles para o Senhor dos exércitos? Será que o Senhor vai dizer para você e para mim: esses aqui estão no gozo eterno preparado daqueles que me amam, porque quem me ama guarda e obedece a minha palavra? Naum, capítulo 1, versículo 3, eu termino com esse versículo. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Querido, deixa eu te dar uma advertência séria. Com Deus ninguém brinca. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. O que semear na carne vai colher morte eterna, corrupção. O que semear no espírito vai colher vida e paz. Manda esse vídeo. Divulga esse vídeo para sua amiga, para sua mãe, para sua tia, para o seu irmão, para o seu parente, para o seu familiar. Por favor, por eles. Eu não preciso de views. Eu preciso só de um joinha, o dele. Mas por eles, eu estou te pedindo o que eu nunca pedi. Compartilhe. Eu não tenho nem Facebook para você mandar. É da rádio, é Rede ABR. Para você abençoar uma vida que está andando pela Rua Provérbios, número 14, apartamento 12. A caminho que o homem parece ser bom, mas o final é caminho de morte. Vamos orar. Pai, que teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa convencer as nossas vidas
a nunca colocar a nossa mão, Pai, nesta abominação, nesse pecado. Que cada ouvinte que esteja escutando agora possa ser livre desta abominação. Nós oramos em nome de Jesus e te pedimos, para a glória do seu santo nome, que o teu Espírito possa tocar em vidas. Amém e amém. Dia 15 a 20 de setembro, um super congresso em Israel, a Viva Israel. E essa música é homenagem a pastor Wanda e o pastor Israel, que estão formando essas noites de maravilha na cidade de Jerusalém. Você é nosso convidado. Manda um abração para o Zuzu da Cena Installation, 199 da Concord Street, telefone 508-405-1604. Para que pagar mais caro? Liga para o Zuzu e paga mais barato, 508-405-1604. Quero mandar um abração também para Márcia Peçanha. Hoje tem live dela às 8 horas no Facebook. Márcia Peçanha, você precisa conhecer o valor de trabalhar com a Márcia na compra ou na venda do seu imóvel. 508-509-5996, 508-509-5996. Edson, da Extra Seguradora, essa a comunidade já conhece, 617-842-1335, 617-842-1335. Mandar um abraço pro doutor Danilo Braque, ali na cidade de Loa, também atende em Everett. O telefone dessa fera para você é 978-453-7225, 978-453-7225. Um abraço também para Cássia e o Lúcio no restaurante Labaredos, o Nanão. Um abraço para você, querido. 500 da Boston Post East, Rota 20, na cidade de Marlboro. Telefone para você ligar e pedir seu prato delicioso, 508-281-6555, 508-281-6555. Mandar um abração para o Magno Auto Repair, 469 River Road, Radisson. Telefone 978-568-0870, 978-568-0870. O nosso mecânico há vários anos. Manda um abração também para a Rayane aí, da Smart, pro Metro PCS. Esse Smart Ride tá fazendo um sucesso. Coloquei no meu carro, gente, isso é coisa chique, muito bom. Quero indicar para você. Liga para lá no 508-304-6996, 508-304-6996, no endereço 398 da Belmont Street, na cidade de Worcester, né? Um abraço, Deus abençoe você aí, você da cidade de Worcester. E eu quero deixar pra você essa super vinheta pra você, querido. Existem pessoas de todos os tipos, vivendo e fazendo a diferença. Família de Deus, corpo de Cristo, paz, alegria, comunhão, alento, união. Nós acreditamos no poder do Evangelho e do Cristo vivo. Estamos juntos pela graça de Deus, fruto do maior amor que já existiu na Terra. Somos a Igreja Noiva do Cordeiro, o lugar do seu crescimento e do seu milagre. Seja muito bem-vindo. 147 Fairhaven Road, Worcester. É isso aí, mandar um abração, pastor Evander, Deus abençoe. Um abraço para essa família Noiva do Cordeiro, 147 da Fairhaven Road. Nós estamos preparando um povo para se encontrar com o noivo. O nosso objetivo é esse, levar vidas salvas para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus abençoe você, uma semana de vitória, uma semana de bênção. Quer maiores informações sobre o congresso? Quer que a gente ore por você, aconselhe a sua vida, você que não tem igreja ainda? 508-735-2883, 508-735-2883. Você que está desigrejado, afastado do Senhor, desanimado, frio, liga pra gente, vamos orar junto, campeão. Vamos pro monte junto, amanhã nós vamos subir o monte, buscar Deus enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. 508-735-2883. Um abraço, até semana que vem. Deus abençoe você e a sua família. We are FM 102.1, W271CU, Framingham, and AM 650 WSRO Ashland, a Langer Broadcasting Group. Anote o novo WhatsApp da Rede ABR. 508-820-8399. Anotou aí? 508-820-8399. Mande sua mensagem de texto, vídeo ou áudio. Continue ligado na Rede ABR. Daqui a pouco tem Todo Azul. Entra em campo.